Então a média aritmética, essa palavra é importante lembrar, aritmética, é a medida de tendência central mais utilizada, mais comum é essa que vocês utilizam para obter a nota aqui, para verificar a média final. Então ela é representada por esse símbolo aí, esse xzinho aí, x minúsculo, com um tracinho em cima, né, com sublinhado em cima, né. Então ela é calculada pela divisão da soma de todos os valores observados. No caso da nota, os valores observados, cada uma das notas, nota 1, nota 2, nota 3 e assim por diante. Então são a soma de todos os valores observados da variável pela quantidade, a divisão pela quantidade de observações. Por isso, eu tenho 3 notas, soma a nota 1, a 2 e a 3 e divido pela quantidade de observações. São 3 notas, então eu divido por 3. Então se eu tiver 10 pessoas aqui e eu quiser saber a média de idade das pessoas, eu somo a idade de cada uma delas e depois divido pela quantidade de pessoas que tem presente, ou seja, 10 pessoas. Então a média é bem simples. A média é simples. Soma todos os dados observados aí e divide pelo total. Então vamos lá, somando. 4 mais 5, 9 mais 5, 14, mais 6, 20, mais 6, 26, 26 mais 7, 7, 33, mais 7, 40, mais 8, 48. 48 dividido por 8, pessoal, a gente obtém 6, que é o valor da média aí, ó. Turma A, média 6. 48 dividido por 8 é igual a 6. A turma B também são 8 alunos. Se a gente somar 2 dividido por 7 alunos, vai ser igual a 6. Então, minha média é igual a 6. Então, na verdade... Então, a média para os dados agrupados. Bom, quando os dados estão agrupados numa tabela de frequência, né, aquela tabela de distribuição de frequência que nós vimos lá na aula de número 4, nós precisamos utilizar a seguinte fórmula. Então, eu tenho x com um tracinho, que isso representa a média aritmética, ou média simples. Nesse caso, vai ser a divisão do somatório do xi, que é o número, vezes a sua frequência, dividido pelo somatório dessas frequências. Bom, é importante observar aí, neste caso, que nós temos o xi vezes o fi. O fi é a frequência. Aí eu tenho 2 momentos em termos de dados agrupados. Eu posso ter uma sequência de dados agrupados sem intervalo e com intervalo. Quando eu tiver sem intervalo, o xi é o próprio valor. Mas quando eu tiver intervalos de classes, aí eu vou precisar fazer o quê? Encontrar o ponto médio. Então, eu vou ter que somar lá limite, inferior, superior e dividir por 2. Então, esse xi, ele vai estar representando o próprio número quando eu não tiver intervalo de classe, mas quando eu tiver intervalo de classe, lembrar, eu tenho que achar o ponto médio para ele. Tá bom? Vamos ver um exemplo com intervalos de classe sem intervalos. Nesse primeiro momento, esse é um exemplo em que não encontra intervalo de classe. Nós temos notas variando 4, 5, 6, 7 e 8, com a sua devida frequência na coluna à direita. Então, a nota 4, ela teve uma frequência 1, a nota 5, 2, a nota 6, 2 também, 7 também 2 e nota 8, uma ocorrência. Bom, então nós temos o xi e o fi. Relembrando da fórmula, nós precisamos encontrar o somatório da multiplicação do xi vezes o fi. Então, na outra coluna, na coluna mais à direita, nós temos justamente esse resultado. Então, nós temos o 4 vezes 1, 4, 5 vezes 2, 10, 6 vezes 2, 12, 7 vezes 2, 14 e o 8 vezes 1, 8. Então, na coluna mais à direita, nós temos justamente a multiplicação da frequência pelo seu respectivo valor. Lá embaixo, vocês vão ver que tem o quê? Um 48, que é justamente o que a gente precisa para aquela fórmula. Lembram lá do somatório? Justamente do xi vezes o fi? Então, eu já tenho uma informação daquela fórmula, que é o próprio 48. Então, somando o 4 com o 10, 12, mais 14 e mais 8, nós temos esse valor de 48. De acordo com a fórmula, era justamente o quê? Encontrar o somatório da multiplicação do xi vezes o fi, então nós já temos, que é o 48, e a divisão vai ser justamente pela soma da frequência. Lá ao lado do 48, no lado esquerdo, tem justamente esse 8. Esse 8 vem justamente ser a soma das frequências, que vai ser 1 mais 2, 2, mais o 2 e mais o 1. Então, nós temos justamente as duas informações necessárias para aplicar a fórmula da média para dados agrupados. Então, dividindo 48 por 8, nós temos o resultado. E vamos para sem intervalos de classe. Vamos conhecer agora para com intervalos? Vamos seguir nossos exemplos.
os notebooks vendidos. Então, nós temos 7 classes. A primeira classe, começando com 1, 2, 3, embora esteja 4, mas o 4 não é um valor, 19 a 22. Ao seu lado direito, nós temos as respectivas frequências para cada uma dessas classes. Então, nós temos 7 classes com as suas frequências e nós sabemos justamente o intervalo de classes aí. Nós sabemos a amplitude. Então, o que a gente vai precisar saber para aplicar aquela fórmula? Eu preciso encontrar o quê? O ponto médio de cada uma dessas classes. Lembram que vai ser justamente o somatório do XI vezes o FI. O FI já está aí, gritante, né? Nessa tabela, mas o XI não. Então, o XI eu vou ter que encontrar para cada uma dessas classes. Bom, então vamos seguir o outro slide que tem já a aplicação. Aplicando a fórmula do somatório do XI vezes o FI, que é a sua frequência, dividido pelo somatório da frequência. Bom, na linha de baixo é justamente todos os pontos médios das suas classes vezes a sua frequência. Lembram que o primeiro era de 1 até 4, a primeira classe? Bom, então qual que é o ponto médio aí? O ponto médio vai ser 2,5, que vai ser 1 mais o 4, que vai dar 5 dividido por 2, 2,5. Então eu vou ter o 2,5 vezes a sua frequência, que é o 7. Nesse slide aí, logo abaixo da fórmula, é justamente o que se tem. Todos os pontos médios multiplicando pela sua respectiva frequência, dividido por 50, que é justamente o somatório da frequência. Ótimo. Então, realizando os cálculos de somatório, de multiplicação, vamos chegar no resultado de 479 dividido por 50. Fazendo essa divisão, nós obtivemos um resultado de 9,58. A ponderada. Quando os valores variam em grau de importância, é isso que eu estou falando, você então aplica a seguinte equação. Então a média ponderada, o XP, vai ser igual ao somatório dos XIs, que são os valores observados, multiplicados por seus respectivos pesos, dividido pelo total dos pesos, ou seja, o somatório dos pesos, o somatório dos pesos. Por exemplo, tentar calcular a média. Então vamos lá. O que acontece? A gente tem 8,5 vezes 2, que é a nota XI, 8,5, multiplicado pelo seu peso vezes 2 é igual a 17, é o que está na frente da coluna. 9 vezes 3 é igual a 27, a segunda nota multiplicada pelo seu peso. 9 vezes 3 é igual a 27. E a terceira nota, que é 7,5, e o seu peso é 5, 7,5 vezes 5 é igual a 37,5. Eu somo, então, todos os pesos, todas as notas multiplicadas pelos seus pesos, ou seja, a última coluna, pessoal, olha lá, 17 mais 27 mais 37,5 é igual a 81,5. 81,5, então, é igual à soma de todas as notas multiplicadas por seus respectivos pesos. Está pronto, pessoal? Não está pronto, falta dividir. Dividir pelo quê? Pela soma de todos os pesos. Qual que é a soma, pessoal, de todos os pesos? Olha lá na tabela. 2 mais 3 mais 5 é igual a 10. A soma de todos os pesos é igual a 10. Então a gente pega o valor 81,5, que é aquele resultado obtido da multiplicação das notas pelos seus respectivos pesos, depois soma todas elas, 81,5, dividida pelo somatório de todos os pesos, que é 10. 81,5 dividido por 10 a gente obtém a média ponderada, então a média deste aluno seria 8,15. 8,15. Vamos lá. A mediana de um conjunto de dados é o valor do meio em uma sequência ordenada. É o valor que ocupa a posição. Então, pessoal, para ficar mais fácil, olha só, a mediana, então, ela é obtida pela quantidade de valores observados, N é a quantidade de dados, mais 1 dividido por 2. Então, se de repente numa série tem 10 valores, a gente pega 10, soma mais 1 e divide por 2. Ok? Então vamos tentar entender como é que funciona isso daí considerando esse vetor ordenado, para obter a mediana é bem simples. O número localizado ou valor localizado no meio do conjunto de valores aí, ele vai ser a mediana. Bom, se esse conjunto tiver um número ímpar de elementos, a mediana vai ser o elemento da posição central, se for número ímpar. Então vamos supor que a gente tenha 3 elementos. Número ímpar, 3 elementos. 1, 2, 3, ok? 1, 2 e 3. Qual que é o elemento central? Da posição 2. O elemento da posição